melancia é um dos alimentos básicos do verão e é realmente uma das frutas mais lindas, deliciosas e divertidas de se saborear. Felizmente, ela também é incrivelmente boa para você. Você conhece algum dos benefícios da melancia? Como escolher uma fruta perfeitamente madura e alguma das maneiras de incorporar a água de melancia às suas refeições, lanches e sobremesas? A melancia mantém você hidratado. A água não está no nome dessa fruta, mas ela contém cerca de 150 ml de água, aproximadamente o tamanho de um recipiente de iogurte. Consumir uma quantidade adequada de líquido, incluindo alimentos ricos em água, auxilia na boa circulação, na saúde da pele e na digestão. Ela também ajuda a regular a temperatura corporal, funções do órgão e articulações, metabolismo, apetite e na eliminação de resíduos. Estar devidamente hidratado também afeta o desempenho mental. Pesquisas mostram que uma perda mínima de 1 a 3% de fluidos corporais podem prejudicar o humor, reduzir a concentração e aumentar as dores de cabeça, fadiga, interferir na memória também e aumenta a ansiedade. Ela possui nutrientes essenciais e poucas calorias. A melancia tem menos calorias e açúcares do que você imagina. Uma xícara de melancia fornece cerca de 45 calorias e 11 gramas de carboidratos, 9 gramas dos quais são açúcares naturais. Mas essa doçura natural vem acompanhada da vitamina A e C, que apoiam a função imunológica e a saúde da pele, além de quantidades menores de potássio, magnésio, vitamina B e antioxidantes que protegem a saúde. A melancia pode ajudar a baixar a pressão arterial e a melhorar a circulação, pois ela tem a L-citrulina, uma substância natural, principalmente na parte branca da casca, que melhora a função das artérias e reduz a pressão sanguínea ao ajudar no relaxamento dos vasos sanguíneos, o que abre a circulação. O impacto da L-citrulina no fluxo sanguíneo também é motivo pela qual a melancia foi considerada um Viagra natural da natureza. Pesquisas também mostram que a L-citrulina pode melhorar a oxigenação muscular e o desempenho atlético durante os exercícios de resistência. A melancia é uma ótima fruta para a redução da dor muscular e ela também é mais rápida na frequência cardíaca. E para melhorar, o suco da melancia, enriquecido com L-citrulina, é uma ótima escolha para a saúde. A melancia pode ajudar a apoiar o controle de peso saudável quando é consumida no lugar de um lanche doce processado. Embora a melancia não seja muito rica em fibras, a fibra que ela contém apoia a função intestinal saudável. A fruta também contém fluidos prebióticos, um tipo de fibra que estimula o crescimento ou a atividade de bactérias benéficas no intestino grosso. Os prebióticos estão ligados à função imunológica saudável, anti-inflamatória e humor positivo. Os prebióticos também aumentam a absorção de minerais, melhoram os níveis de glicose no sangue e de insulina e podem proteger contra o câncer de cólon. A melancia é uma das melhores fontes de licopeno, um antioxidante conhecido por combater o estresse oxidativo que ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de radicais livres que danificam as células e a capacidade do corpo de conter os seus efeitos nocivos. A proteção que o licopeno oferece reduz o risco de doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e o câncer, bem como doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer. Para obter mais licopeno, opte pela tradicional melancia de polpa rosa, que contém muito mais antioxidante, em comparação com as variedades amarelas e laranjas.
Se você adora melancia e aproveita ao máximo para saborear da fruta durante a temporada, ela pode oferecer alguma proteção para a pele. As vitaminas A e C da melancia sustentam uma pele saudável e o teor de licopeno da fruta pode proteger contra os danos do sol, embora os efeitos não sejam imediatos. O truque para escolher uma melancia madura é procurar uma mancha amarela ou creme ou uma mancha de solo. O principal sinal da maturação da fruta também deve aparecer pesando ao pegá-la, já que 90% de uma melancia madura é realmente água. Para reter o máximo de antioxidantes, armazene sua melancia em temperatura ambiente. Apenas certifique-se de lavar a melancia antes de cortá-la para evitar que bactérias sejam transferidas da superfície para a fruta comestível. A melancia fresca é incrível, mas também pode ser incorporada em receitas doces e salgados. Combine cubos ou bolas de melancia com outras frutas frescas em uma salada de frutas simples decorada com hortelã fresca ou uma pitada de gengibre fresco ralado ou coco. Adicione a melancia a uma salada de legumes ou sirva sobre verduras frescas temperadas com vinagre balsâmico. Espetos de melancias e pedaços de abacate revestido com suco de uva dão um excelente lanche colorido ou aperitivo servido cru ou grelhado. Faça um lote de molho de melancia combinado com a fruta, picada com pepinos e cebola roxa e pimenta jalapeno, coentro e suco de limão. Combine a melancia sem sementes com suco de limão fresco e congele. Para uma bebida refrescante, ou misture a melancia com leite de coco e chocolate amargo picado e despeje em formas de picolés. Para uma alternativa às guloseimas geladas feitas com açúcar adicionado. Para uma sobremesa simples, mergulhe os cubos de melancia fresca no chocolate amargo derretido. As duas guloseimas combinam surpreendentemente bem. A melancia se desenvolve-se nos locais onde os períodos de crescimento das plantas e da maturação dos frutos coincidem, com dias longos e noites quentes, com temperaturas médias entre 18 a 25 graus Celsius. Nas épocas de chuvas, as molestias podem atacar a cultura com forte intensidade, anulando às vezes todo o esforço do cultivo. Nos estados sulinos, especialmente no Rio Grande do Sul, seria por consequente recomendável a plantação dela na primavera, por ser ali o verão quente e seco. No estado de São Paulo, o cultivo pode ser feito quase todo o ano, porém será preferível plantá-la entre os meses de abril a maio, quando normalmente alguma chuva cai e a temperatura ainda é própria para a germinação, colhendo-se em setembro, que em geral não é muito úmido e apresenta temperatura propícia ao desenvolvimento dos frutos. A melancia pode ser cultivada em diferentes tipos de solos, uma vez que não sejam muito úmidos. Ela prefere, entretanto, os solos areno-argilosos. Nos solos pesados, o desenvolvimento da planta e o tamanho e a qualidade do fruto são, em geral, inferiores. A melancia é tolerante aos solos medianamente ácidos, apresentando boas colheitas em terras com pH entre 6,8 e 5,0. Plantar melancia em terra com baixo teor de matéria orgânica é prejuízo na certa. Ela pode ser dividida em dois grupos: as melancias de origem japonesas, com frutos redondos, e americanas, com frutos compridos. A melancia gosta de muito sol, mas ela não resiste a ventos frios e geadas. A melancia se desenvolve-se nos locais onde o período de crescimento da planta e da maturação do fruto coincide, com dias longos e noites quentes.
com temperaturas médias entre 25 graus Celsius. Na ausência de chuvas, a irrigação deve ser feita a cada 3 dias até a sua frutificação, seguindo-se daí uma vez por semana até a colheita. Cuidado com as capinas, pois é comum atingir a planta e suas raízes superficiais. Quando os frutos atingirem cerca de 10 centímetros de diâmetro, descarte os frutos defeituosos, xoxos, mantendo apenas 2 ou 3 por planta. É bom colocar capim ou palha de arroz embaixo do fruto, evitando a umidade. Você também pode virar o fruto, pois isso é bom para melhorar a sua qualidade. O seu cultivo nem sempre é possível em terras novas, pois é sempre recomendável a escolha de um lote que não tenha sido utilizado para esta cultura nos anos anteriores. É de se esperar do ataque de praga e molestias. Também não plante antes ou depois de outras hortaliças da mesma família. O milho é um excelente companheiro para a melancia. A rotação cai bem, dependendo da época do ano, com couves, feijões, quiabo e milho doce. Deve-se ter em conta que não se deve cultivar a melancia no mesmo terreno com outras culturas da mesma família. Se o terreno apresentar deficiência de matéria orgânica, deve-se fazer com antecedência uma plantação de mucuna preta, enterrando-se logo que aparecerem as primeiras vagens, ou então aplicar por cova uma pá de cerco bem curtido, o que corresponde a cerca de 4 a 5 quilos, ou 400 gramas de torta de mamona. A torta de mamona será aplicada no suco, porém com este antecedência da semeação, ou então a cerca de 15 ou 20 centímetros, afastada do ponto onde vão ser colocadas as sementes de melancia, a fim de ter tempo de se decompor antes de ser atingida pelas raízes da planta. Os adubos, tanto minerais ou orgânicos, geralmente são espalhados pelos sulcos que cortam as águas e enterrado por 2 tombos de arado, formando-se leiras. O natural, contudo, seria a aplicação do adubo em 3 vezes, metade no sulco em nível e metade nos 2 sulcos laterais, formando com a passagem do arado a serem enterrados os adubos espalhados no nível do solo. Ao mesmo tempo em que se pratica o desbaste, se faz a replanta das falhas. As covas feitas a enxadas devem ser abertas ao lado e não em cima da antiga, para não inutilizar sementes boas que, por qualquer circunstância, não tenham ainda germinado. Convém reunir todos os frutos descartados em uma cesta, enterrá-los, evitando que apodreçam entre as ramas, atraindo insetos e aumentando o perigo de invasão de molestias. É de suma importância que a melancia sejam colhidas no ponto exato de maturação. Se colhidas ainda verdes, as suas qualidades são prejudicadas. Se colhidas muito maduras, a resistência ao transporte é diminuída, prejudicando ainda sua qualidade. Há diversos modos de conhecer a maturação da melancia. O indício mais prático é da maturação e é a mudança de cor, especialmente na parte inferior do fruto, que se assenta-se no chão de branca. A princípio passa para o amarelo claro, tornando-se resistente à pressão da unha. Além deste indício, também há outros, como a batida com o dedo. As melancias verdes emitem um som metálico e as maduras um som oco, apertando-se o fruto entre a mão. Ela emite um som quebradiço que indica que está no ponto de colheita. A gavinha existente na axila da folha, de onde sai o pedúnculo, murcha com o amadurecimento do fruto. As primeiras horas do dia são as melhores para a colheita da melancia, tanto para determinar a maturação como para assegurar-se das melhores qualidades. A turgência do fruto favorece a conservação da textura quebradiça da polpa. A melancia suporta um armazenamento de 2 a 3 semanas quando colhida no ponto exato e colocada em um local seco.
Ela também é atingida por algumas pragas, como pulgões, que é a principal praga das melancias. Mas não é só essa, ela também é atingida pela larva minadora e largata rosca, também podem ocorrer. As molestias mais comuns são a antracnose, oídio e a bucha. É preciso uma inspeção constante e, ao primeiro sinal de aparecimento da praga, agir sem perda de tempo é necessário. A própria planta denuncia o aparecimento dos pulgões enrolando as folhas novas, que são por elas preferidas. Como os pulgões se localizam embaixo das folhas, é preciso que o inseticida atinja essa parte. O resultado do trabalho depende exclusivamente da habilidade e do cuidado de quem aplica o inseticida. 2 dias depois, examinam-se os pontos pulverizados e, se necessário, repita a operação. Este vídeo foi sobre os incríveis usos e benefícios e dicas de cultivo da superfruta saudável que é a melancia.